Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedir para você fazer o quê? Deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, já deixa o seu like e não se esqueça de fazer aquela visita à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então bora pro primeiro relato de hoje, que é este daqui, olha só. Resolvi ir até o terreiro escondido e recebi um recado pro canal Assombrado. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Meu nome é Fulano mesmo. Meu relato é curto, é médio e não terá nomes, apenas um, mas estará entre aspas e aí fica a seu critério dizer ou não. Ok. Bom, aconteceu semana passada. Na verdade, esse relato chegou aqui no dia 21 de dezembro. Tá, aconteceu semana, né? Aconteceu lá. Mais precisamente num sábado, dia 16 de dezembro de 2023. Sabe quando parece que tudo tá dando errado? Pois é, eu tava numa maré de má sorte. Tinha brigado com meu namorado, nos víamos todos os finais de semana, mas aquele a gente não se viu. E mal se falou. Eu tava meio chateado e irritado com o calor forte que tava em São Paulo. Arrumei o meu quarto na parte da manhã e fiquei ouvindo músicas deitado ali na minha cama. Vontade de ficar assim o dia inteiro, sabe? Sem fazer nada. Só embaixo do ventilador pensando na vida. Tinha tido uma semana bem cheia no trabalho. E para completar, ainda estava sem dinheiro. Pois o meu 13º caiu e foi quase inteiro para pagar contas. Nem o luxo de uma pizza eu me dei. Jantei pão com mortadela e queijo quente mesmo. Quando voltei para minha cama, abri o meu Instagram e vi a postagem de um ator que eu sigo. Na postagem, ele dizia que estaria em uma gira em um terreiro que ele frequentava e trabalhava. E adivinha, Ana? Esse terreiro é na minha cidade. Um pouco longinho e fora de mão, mas de Uber chegava rapidinho e não era caro. Ana, eu confesso, embora eu seja extremamente fiel e amar o meu namorado, eu acho esse ator um gato. Ter a oportunidade de vê-lo e ainda por cima ir em uma gira nesse final de ano, me purificar pro ano que está entrando, era tudo o que eu tava precisando. Eu adoro uma macumbinha, pro bem, é claro. De vez em quando assim é bom. E como estava brigado com meu namorado e não ia vê-lo mesmo, tomei um banho, me troquei, pedi um Uber e fui. Quando eu vi a postagem, faltava pouco mais de 1h30 para começar, então adivinha se eu não corri muito. Mas deu tempo e cheguei lá. Fui sozinho. Cheguei assim, meio envergonhado, eu não conhecia ninguém. O terreiro é numa casa bem grande, estava bem cheio. E eu achei ali um cantinho e me sentei lá. Coloquei o celular no silencioso e rezei para o meu namorado não me ligar, porque eu não ia contar que eu fui lá. Embora ele seja meio cético ao espiritual e não acredite muito, né? Ele nunca foi contra eu ir em terreiros. Ele sabia, inclusive, que eu gostava. Mas como tínhamos brigado, resolvi não comentar nada. Principalmente por ter esse ator lá. E tudo que eu menos queria era outra briga por conta de ciúmes. Bom, a gira começou um pouco atrasada, mas seguiu sem novidades. Era uma gira de candomblé. Embora eu já tivesse ido algumas vezes em candomblé, a maioria das giras que eu tinha ido eram de umbanda. No candomblé, os orixás não falam e nem se comunicam. Ah, é? Mas o que importava na realidade era ver o ator, receber a energia que eu precisava, né, e voltar para casa. Bom, o ator chegou todo vestido de branco. Ana, não vou entrar em detalhes da figura que eu vi, porque senão vira proibidão. Não era pecado achar ele bonito, né? Porque ele ainda era ele. Ele não tinha incorporado ainda, tá? Bom, começou. Seguiu como de costume e demorou muito. Eu já estava morrendo de sono, mas eu quis ficar até o final. Foi servido refrigerante e uma feijoada. Ai, que delícia! Que tava uma delícia, inclusive. E em uma das pausas, eu fui olhar o celular. E já era mais de 4 horas da manhã.
Sim, se estendeu muito. Mas eu sou aquariano teimoso e queria ficar até o final. Teve todos os rituais da festa do orixá, foi tudo muito bonito, recebi uma energia incrível e ao final da gira, a mãe de santo da casa disse que quem quisesse ficar mais um pouco, que alguns exus viriam para dar um passe, auxiliar quem precisava, mas que pelo avançado ali da hora, eles só responderiam 2 perguntas de cada um, a não ser que tivesse algum recado para dar. Não é costume em giras de orixás, de candomblé ou de direita, terem a presença ali de entidades de umbanda. Ai, gente, eu só tô replicando o que ele tá falando, tá? Eu não entendo disso. Mas como estamos bem próximos do final do ano, estava, né? E esse terreiro trabalha com umbanda e candomblé, eles abriram uma exceção. Então, alguns foram embora, ficaram mais ou menos ali umas 14 pessoas contando comigo. E se formou uma fila. E adivinha com qual Exu eu passei? Pois é, Ana, com o Exu do ator. E foi super por acaso ainda. Caso queira falar, ele... Ah, tá, eu não vou falar o nome do Exu, tá? Vou deixar também em off, mas ele recebe o Exu tal. Ele me deu um passe, me abraçou bem forte, como é de costume os Exus fazerem, e disse assim: você está em uma maré brava, né? Mas vai passar, viu? Ainda esse ano. Você é uma pessoa boa, só precisa agir mais com a razão. O perna de calça te ama. Ele só precisa colocar a cabeça no lugar. Mas amanhã ele vai te procurar. Estou te mandando também muita sorte na nova lua que vai começar. No final dessa lua mesmo, você já vai notar mudanças. E aí então ele disse: você gosta de ouvir história do povo do lado de cá, né? Eu gosto dessa mulher que conta as histórias que você assiste naquela caixa, como ele se refere ao computador. Eu? Fala pra ela só... Peraí, gente, esse recado aqui é pra mim, peraí. Tá. Muito obrigado, seu Exu. E finalizou dizendo que você tem jeito para fazer conteúdos para criança também. Olha só que legal, porque você tem muito jeito com elas e que elas te adoram. Muito obrigada. Olha só, continuando aqui o recado do Exu para mim. Gente do céu, muito obrigada. Bom, ele também falou mais algumas coisas sobre mim. É sobre ele, né? O moço do relato. Falou mais algumas coisas sobre mim, mas são mais particulares, eu prefiro não citar. Ótimo. Bom, voltei para casa, dormi e exatamente às 10 e pouquinho da manhã, adivinha? Sim, meu namorado me ligou. Exatamente como o Exu disse que aconteceria. Conversamos, nos entendemos e resolvemos o nosso problema. Durante essa semana, realmente várias coisas boas aconteceram para mim, como ele disse que seria. Eu ganhei um kit extra de Natal no sorteio da empresa. Um amigo resolveu pagar um dinheiro que eu já tinha dado como perdido, que eu emprestei há muito tempo. Consegui um encaixe no dentista que eu estou há bastante tempo tentando. Enfim, Ana, aos pouquinhos as coisas estão fluindo para mim. É só ter fé, que ano que vem tudo vai melhorar. No caso, este ano aqui. E é isso, Ana, esse relato não tem assim nada de muito sobrenatural, mas foi muito positivo para mim. Acalmou meu coração, me ajudou, deu paz e espero que o que ele disse para te contar te ajude também. Quem sabe na próxima gira que tiver por lá eu não vá com você, né? Sou fã do canal, beijos e abraços a você, Matheus, babies assombrados, não mais tão babies assim, né? Pois é. Um beijo pra você, muito obrigada por trazer o recado também. Obrigada ao Exu, que deu o recado também, né? E que interessante, né? Ele tava lá todo mal, naquela maré, né? Tudo assim, e de repente teve a ação também, né, gente? Ele surgiu a oportunidade, né? Ele viu ali que ia ter. E aí ele sentiu, né, tudo e falou, vamos lá. Tomou banho, levantou e foi. Porque muitas vezes surge oportunidade, mas a gente não faz nada.
e aí não sai do lugar, né? E fica lá. Então a gente também tem que andar, tem que fazer pro negócio acontecer, né? Então, legal, bora pro próximo relato. Deixa eu anotar só aqui que eu contei. E vamos pro próximo, que é este. Será que fui visitada por um íncube ou tive uma revelação? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu me chamo Fulana. Tenho muitos relatos para contar, mas hoje eu quero contar esse aqui que aconteceu comigo essa madrugada. Na verdade, nossa, mas esse relato... Gente, eu fui pegar lá de trás. E esse relato é de novembro de 2022, tá? Tá, aconteceu comigo essa madrugada. Todos os nomes já estão trocados. Ok. Antes vou esclarecer alguns fatos. Eu sou casada há 3 anos. Porém, há cerca de 1 mês e meio, eu e meu esposo tivemos um problema aparentemente sem motivo nenhum. E eu, com raiva, fui para casa da minha mãe e assim ocorreu uma separação. Após 2 semanas dessa separação, fui a uma praia com uma amiga, a Mércia. E nessa praia, o garçom me tratou assim como uma princesa. Eu sempre ficava meio sem jeito com as investidas dele, porém ele tinha um corpo escultural e uma lábia de derrubar avião cargueiro. Ele perguntou se eu era casada e eu, pela força do hábito, respondi que sim. Então minha amiga disse, é mentira, ela tá separada. Ele pediu minha rede social. Pediu meu Instagram, eu acho, é isso. Então ele me falou que o celular dele não estava pegando chip e ele também não usava o WhatsApp, ele só usava o Insta. Fomos conversando e 1 semana depois de muito assunto, vi que ele era muito maduro, apesar de ser 8 anos mais novo do que eu. Certo dia ele me chamou para ir na casa do avô dele, que era onde ele morava. Fui já sabendo que a gente ia ficar. Eu fui para que isso acontecesse mesmo. Não me julguem, tá? Eu sei que eu errei e hoje me arrependo muito. Quando cheguei lá, já fomos assim direto para que veio a fazer, né? E tudo foi muito intenso para mim. Ao terminar, adentramos a casa para que fôssemos tomar um banho e os banheiros ficavam no que parecia ser na área de serviço. E lá na mesma área havia muitos quadros de uma mulher de vermelho. E eu perguntei a ele quem era essa mulher. E ele me respondeu assim: ah, nem te falei, né? Meu avô é pai de santo e ele incorpora muito a Maria alguma coisa. Eu não lembro o nome, tá? Na hora que ele falou, eu fiquei um pouco assustada, mas não deixei ele perceber isso. Bom, nos despedimos e vim embora normalmente para casa. Antes da gente ficar, ele me falava que queria ficar comigo, que queria morar comigo e eu me encantei por ele. Depois que ficamos, ele simplesmente mudou, mas eu nunca o bloqueei. Sempre trocávamos alguma ideia, uma ideia ou outra, mas a gente não ficou mais. Bom, o tempo passou e cerca de 3 semanas depois do ocorrido, o meu marido pediu para eu voltar para casa. Nós temos 4 gatos e 2 cachorros e eles estavam sentindo a minha falta e tal. Bom, voltei, Ana, mas não estava 100% ali. Minha mente estava naquele moleque que eu só tinha ficado uma vez. Aos poucos, tudo foi se acertando e voltei a ser a mulher centrada que sou. Porém, agora é que vem o sobrenatural. Essa madrugada, eu sonhei com ele, o moleque da praia. Eu tenho 30 anos e ele 22. Eu sonhei que estávamos fazendo amor. Eu sabia que era ele, mas no sonho o rapaz em questão era branco, quando na realidade ele é moreno. No sonho, quando ele saía de cima de mim, que eu olhava para ele, eu via deformidades em seu corpo. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu via a barriga, as pernas e os braços com caroços moles pendurados, algo grotesco, porém com traços humanos. Acordei assustada e fui ao banheiro e notei que, assim, realmente parecia que eu tinha tido uma relação. Olhei a hora e era 3h45 da manhã.
eu não dormi mais e eu senti uma presença no quarto. Eu sentia que a qualquer momento aquela presença sentaria na cama, ou que puxaria o meu lençol, ou que até me tocaria. Comecei a orar pedindo a Deus proteção. Depois de um tempo, a minha gata chegou, subiu na cama, foi quando eu consegui relaxar, mas eu não dormi. Apenas cochilava e acordava. Eu preciso de opiniões, Ana, de alguém que entenda. Será que tive uma revelação de como o moleque da praia lá realmente é? Ou será que fui visitada por um íncubo? Amo o canal, desculpe os erros, é tudo culpa do corretor. Te sigo desde o relato 1. Beijos. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, não sei, esse sonho pode ser algo aí da sua mente também, que você ficou naquela coisa, ai, fiz, mas me arrependo, mas gostei, mas não devia ter feito. Será que isso não acabou colocando essa dualidade de Deus me livre, mas quem me dera, sabe? Essas coisas assim. Em relação a esse rapaz, você realmente ficou atraída por ele, mas meio que sentindo uma culpa em relação a isso. E isso pode ter trazido tanto algo mental ali, né? Por ter sonhado com o rapaz de uma forma deformada, sei lá. Ou será que realmente isso acabou abrindo uma brecha para outra coisa se aproveitar aí da sua energia, né? Como um íncubo, por exemplo, que aproveitou isso e usou da imagem que você estava atraída no momento para sugar a sua energia vital. Hein? Não sei, não dá para dizer. Mas existem casos onde aparece realmente plasmado, não sei se assim seria o correto dizer, mas com as feições de alguém que lhe atrai muito. Mas não é aquela pessoa, sabe? Ele só usa essa aparência, mas de repente você vê a aparência real, que na maioria das vezes é grotesca, né? Eles só mudam ali para ficar mais atraentes e você aceitá-los, né? Naquele momento. E não sei, deixem as suas opiniões, ok? Sempre com respeito, por favor. E deixa eu anotar aqui que eu contei. E vamos para o próximo, que é o dia que quase tive uma projeção astral. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem? Venho novamente aqui contar um relato. Anteriormente eu havia contado o relato ao cair da noite. E faz bastante tempo, então nem lembro de tudo que eu contei para falar bem a verdade. Mas eu lembro da situação. Bom, não há nenhum nome nesse relato, então não precisa se preocupar e vamos à história. Quero contextualizar que eu faço há quase um ano parte de um terreiro de Umbanda no qual venho desenvolvendo a minha mediunidade e confesso que não tem sido fácil. Engana-se quem acha que entrar em terreiro de Umbanda vai fazer sua vida melhorar do dia para a noite. Bom, nesse dia tinha acabado de chegar da faculdade e era um dia muito quente. E quando o dia tá muito quente, eu fico cansada com muita facilidade. Então resolvi tirar uma soneca porque logo em seguida a minha mãe ia me levar para o trabalho. E como ela estava podendo me levar para o trabalho, eu tinha o privilégio de conseguir chegar em casa e dormir um pouquinho. Porque quando ela não me levava, eu corria direto da faculdade para o trabalho e era uma rotina muito cansativa. Ainda mais porque eu era explorada pelo meu antigo gestor e mexia com um trabalho pesado, sabe? Mas enfim, nesse dia cheguei em casa e fui direto para a cama. Aí eu mexi um pouquinho no meu telefone, só que logo em seguida o sono bateu e era assim no início da tarde, sabe? Entre 11h30 da manhã, meio-dia. Então, como eu trabalhava 1h da tarde, eu conseguia dormir nesse meio tempo. Larguei o celular e fui tentar dormir um pouquinho. E consegui, com muita facilidade até. Só que é o seguinte, gente, eu comecei a ficar naquela transição entre estar dormindo e estar acordada ao mesmo tempo. Quase dormindo, mas atenta ao alarme do despertador. E foi aí que eu senti o meu corpo totalmente paralisado. E foi então que nesse momento eu estava tendo a famosa paralisia do sono. E naquele momento eu estava consciente disso.
foi quando meu perispírito começou a desacoplar do meu corpo físico e nisso eu estava consciente. Porém, eu tentei me manter calma e dizia para mim mesma que eu não tinha medo. Porque, Ana, é realmente muito assustador. Parece que você tá morrendo. Eu comecei a ouvir um ruído muito forte, igual o ruído de uma televisão sem sinal, bem no pé do meu ouvido. E ao mesmo tempo uma energia muito forte que me puxava para ficar sentada. E, Ana, eu quase consegui, se não fosse o medo. Foi aí que eu acordei num susto e infelizmente não consegui mais projetar. Mas vou contar para vocês o porquê que isso acontece. De levarmos um susto, como se estivéssemos caindo de um prédio, o que faz a gente acordar no susto, sabe? E que faz a gente acordar no susto. Quando estamos dormindo, o nosso espírito desacopla do corpo físico e fica um pouco acima dele. Ou pode acontecer dele sair andando por aí de forma inconsciente. Acho que por isso os sonhos estranhos que muitos assombrados já relataram aqui, até porque, Ana, somos somente uma carcaça vivendo experiências neste planeta. Peraí, como? Ou pode acontecer dele sair andando por aí de forma inconsciente. Acho que por conta disso são os sonhos estranhos que muitos assombrados já relataram aqui. Acho que é isso. Bom, então é por isso que eu acordei no susto, porque eu estava quase saindo do meu corpo físico, só que de forma consciente. Bom, tendo em vista esses fatos, vamos para mais uma experiência. Dessa vez foi no intervalo da faculdade. Eu não sirvo para estudar de manhã, porque eu sinto muito sono e não consigo me concentrar. Eu sou dessas. Tanto que o meu professor já até tinha chamado indiretamente a minha atenção e eu queria focar na aula dele, mas eu não conseguia. Bom, nesse dia, como eu estava com muito sono, resolvi tentar uma projeção astral no intervalo da faculdade. Ali mesmo, na carteira da sala de aula. Eu percebi que eu conseguia projetar quando eu sentia muito sono, porque aí eu conseguia ficar entre o estado de acordada e de sonolência. E eu realmente tive outra paralisia astral. Isso na carteira da faculdade. Então, novamente, eu mantive a calma, tentei sair do meu corpo, novamente as mesmas sensações, só que dessa vez o barulho que eu escutava não era um ruído de TV antiga, ou de o chiado da TV, e sim muitas pessoas falando ao mesmo tempo naquela sala, como se todos os alunos estivessem lá dentro falando. Só que, Ana, não tinha quase ninguém naquela sala quando eu fui dormir, pois todos estavam em completo silêncio. Peraí, não tinha ninguém? Não tinha quase ninguém naquela sala quando eu fui dormir e todos que estavam ali estavam em completo silêncio. Eu podia contar nos dedos. Eram 3 pessoas. Foi nesse momento que eu me forcei a acordar. Porque eu achava que todo mundo já tinha entrado para a aula e eu estava ali dormindo. Mas não, Ana, não tinha passado nem 10 minutos que o intervalo tinha começado e a sala estava exatamente do mesmo jeito que eu falei anteriormente. Um completo silêncio. O que vocês acham que são essas sensações e barulhos que eu senti, Ana e assombrados? Será que foi o barulho do plano espiritual daquela faculdade? Bom, eu já sonhei tendo projeção astral também, mas eu não consigo dizer com certeza se era somente um sonho bobo ou realmente uma projeção astral. Muito obrigada por ler esse relato, Ana. Voltarei aqui se conseguir projetar para contar a minha experiência. E não se esqueçam de dar um like no vídeo e fazer uma visitinha na loja assombrada.com.br. Muito obrigada novamente, um abraço para vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Teve uma vez que eu acho que eu estava me desprendendo para alguma coisa, que foi a vez que eu paralisei ainda acordada. Eu estava deitada para dormir, mas não tinha dormido ainda, e aí eu paralisei. Tum! Mas antes da paralisia veio um barulho no ouvido, como se fosse sabe aqueles estouros de poste de energia? Pau! E aí fez pum! Assim, então deu esse estouro e nesse estouro, tum, eu paralisei. Eu falei, gente, eu nem estava dormindo. Só que daí, nesta paralisia, já vem aquela sensação, vai ter alguma coisa aqui, vai aparecer alguma coisa pra mim, não vou nem olhar. Só que daí eu lembrei de uma dica que um rapaz havia dado no sobrenatural.org, de você manter a calma e tentar mexer o menor músculo possível, de pouco em pouco. Porque quanto mais você se desesperar pra tentar se mexer, mais você vai ficar travado. Então você tem que manter a calma e tentar mexer, tipo,
um dedinho e tal. Eu comecei mexendo a língua. Aí eu consegui mexer a língua, eu fui mexendo um dedo, aí foi soltando. Aí eu saí da paralisia. Falei, rapaz, saí. Mas aí, depois disso, aquela noite, toda vez que eu começava a cair no sono, vinha um sentimento de leveza e parecia que eu ia ser sugada, sabe assim? Aí eu voltava justamente nesse susto, assim, voltava. Não. Aí eu começava e parecia que eu ia, aí eu voltava, acordava assim no susto. Foram várias vezes assim. Não conseguia dormir normal. Parecia que a hora que eu fechava o olho, parecia que alguma coisa, vinha aquele frio na barriga, na espinha, não sei, parecia que alguma coisa, parecia que eu ia sair do corpo. E aí eu acordava no susto. Então, não sei, né? Quem entende melhor aí de projeção astral pode dizer. E tem gente que projeta inconscientemente, tipo, tá dormindo, não sabe quando, fala, eu saí do corpo, né? Provavelmente saí do corpo e tal. Tem gente que sai com consciência, mas que é muito difícil você deitar ali e falar, não, hoje eu vou sair do corpo. São várias e várias tentativas, treino, estudo pra conseguir isso, né? Até porque você tem que saber meio que você tá fazendo também, porque você vai adentrar um mundinho, né, diferente ali, do lado de lá, andar por lá, né, não sei se tem que tomar um cuidadinho também com o que você vai encontrar do lado de lá. E esse lance dela escutar, né, as pessoas falando, como se a sala tivesse cheia, será que ela tava indo pra uma outra dimensão? Será que era um mundo espiritual lotado? Tipo, aqui, assim, tem um monte, você fala, gente do céu, não sei. Né? Não sei, deixe as suas opiniões. E vamos para o próximo relato. Acho que tem 2 relatinhos dentro deste relato. Vamos ver. A vaca fantasma e aparições no hospital. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. É uma moça que vos conta esse relato. Meu nome é Fulana, tenho 21 anos e sou do estado de Goiás. Conheci o canal por volta do ano de 2018, 2019, pelos relatos de Doppelganger, pois estava obcecada por esse assunto na época. Desde então sou inscrita, viciada nos relatos junto com a minha família, incluindo os cachorros também. Ouvimos sempre que podemos e te adoramos. Sua voz e as histórias dos assombrados me acompanham quando estou sozinha em casa. Sem mais delongas, os 2 relatos que irei contar a seguir serão os primeiros de muitos que enviarei, e aconteceu com a minha avó, por parte de mãe. São relatos curtos, porém interessantes, e até intrigantes, por serem um pouco estranhos. Todos os nomes estão trocados. Minha avó se chamará Maria. A vaca fantasma. Esse relato aconteceu quando Maria era moça, por volta do ano de 1965, 1968, por aí, no Nordeste. Nessa época ela morava em um sítio. Lá havia moças e rapazes, e era costume que eles se juntassem e saíssem à noite. Em uma dessas saídas aconteceu o ocorrido. Uma noite eles resolveram ir para uma colônia onde ficava a casa de um parente, e o caminho era seguindo uma estrada que ia subindo até a casa desse senhor. Eram 6 pessoas no total, sendo 3 rapazes e 3 moças. As pessoas que moravam ali relatavam que em uma árvore que tinha perto da encruzilhada do caminho apareciam assombrações. No mínimo era uma gameleira, era um figueirão, um negócio desse daí. Sempre tem assombração nessas árvores. Bom, o caminho para essa colônia era estreito, então eles andavam em fila indiana. Maria, que não tem medo de nada, disse que não tinha quem fizesse ela andar na frente ou atrás. Não tem medo de nada, entre aspas, daqui, né? Disse que não tinha quem fizesse ela andar na frente ou atrás. Ela andava sempre no meio. Entrava ali no meio sem ninguém perceber, como quem não quer nada, e ela desconfia que até hoje ninguém sabia o porquê dela sempre ficar no meio. Um dos rapazes também fazia o mesmo que ela. Guarde essa informação. O fato é que durante o caminho, Maria viu uma vaca preta com uma manchinha branca na testa. Mesmo sendo uma vaca normal, sem nada de muito estranho, ela ficou morrendo de medo, mas seguiu o caminho calada. Passado o tempo, quando chegaram na casa desse parente, o rapaz citado acima
virou para minha avó e disse: Maria, você viu aquela vaca em tal lugar? E ela respondeu: vi. Você viu também? E ele disse: vi. Então juntos perguntaram a todos se mais alguém que estava ali havia visto a vaca, mas todos disseram que não viram vaca nenhuma. Somente os dois viram. E é muito estranho que justo os que estavam no meio da fila foram os únicos a ver, enquanto quem estava na frente não viu nada. Mas será que não viram porque simplesmente não repararam? Tava escuro, não tava? Ou era muito visível a vaca, assim, difícil de não ter visto? Ou ela tava, assim, num lugar que poderia passar despercebido se a pessoa às vezes está desatenta, conversando, olhando para um outro lado, nem repara que tem alguma coisa ali, mas não sei como que era ali no momento que estavam andando, né? E outra história são aparições no hospital. Esse relato já é um pouco mais recente, ocorreu nos anos 2000 e por aí vai. Maria foi internada em um hospital aqui em Goiás após uma cirurgia e sua filha caçula a acompanhava. A enfermaria onde ela estava, na enfermaria onde ela estava, havia 4 camas. A cama dela, a cama de uma japonesa, a da sua filha e havia um espaço vazio com uma cama vazia. De madrugada, bem tarde da noite, quando todos já dormiam, entre a cama de Maria e a da japonesa, havia uma mesinha. E ela diz que tinha momentos em que essa mesa estava cheia de gente, só que de gente fantasma. Havia uma luz bem sutil no ambiente, não estava totalmente escuro. Ela diz que reconheceu algumas pessoas sentadas nessa mesa. Tinha um homem que se parecia com um espírita famoso. E não é o Chico Xavier, pois eu perguntei e ela negou. E também uma moça que se parecia com Cecília Meirelles. Havia mais uma mulher com um bebê no braço, mas essa não lembrava ninguém conhecido. E ela disse que uns saíam e outros sentavam no lugar. E depois de um tempo observando aquela cena, mais ou menos uns 2 minutos, uma enfermeira veio trazer o remédio e abriu a porta. E assim que acendeu a luz, todo mundo que estava naquela mesa desapareceu. Outra noite, nesse mesmo hospital, na beira da cama da japonesa, havia uma mulher em pé. E ao abrir a porta de novo, ela simplesmente se abaixou e sumiu. Obrigada por ler esse relato, Ana, agradeço desde já, pois logo mais enviarei muitos outros relatos da minha família. Se alguém já viu algo assim ou passou por algo parecido, gostaríamos muito de saber. Beijos, Ana, Matheus e Assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. E aí, alguém já teve visões assim em hospitais? Então, falando aí, né, do relato anterior, que tinha um monte de gente, parece que conversando na sala, e também, parece que tinha um monte de gente sentada ao redor da mesa. Pessoas que só ela via, não estavam ali, mas ela foi internada pra fazer uma cirurgia, é isso? Como que é? E não, foi internada num hospital para dizer que ela estava alucinando, alguma coisa assim. Não, ela estava ali internada e foi só naquele momento que ela viu, depois ela ficou bem e não viu mais, né? A gente, um hospital, assim, né? Um local que eu acho que tem muitas aparições ali, né? Vamos para o próximo relato, que é este. Relato... Não, peraí. Tem outro nome aqui, ó. Meu avô viu um lobisomem. E o meu também. Não, na verdade, o meu bisavô viu um lobisomem. Deixa eu só anotar aqui. Vamos ver, então. Olá, assombrados. Pode me chamar de fulano. Eu moro na região de Belo Horizonte. Tenho 31 aninhos e vou contar um relato do meu avô para vocês. Era início dos anos 90. Eu tinha pouco tempo de nascido e minha tia estava grávida do meu primo. A casa que o meu avô construiu era próxima à rua. Só um corredor separava. Ele fez um muro não muito alto, então dava para ver a rua pela janela. À esquerda da casa, ele fez uma varanda grande, onde tinha o portão. Era um bairro novo. A rua era calçada com pedras e a vizinha de frente era uma senhora muito pobre. Ela e seus filhos passavam muita necessidade
Ela, então, tinha o costume de andar pelas ruas catando papelão, garrafas, essas coisas para vender. Ela acabava pegando também móveis velhos que jogavam fora. Era uma acumuladora, na verdade. Essa senhora tinha um coração muito bom. Ela também resgatava animais de rua. Mesmo sem condições, ela era cheia de gato, cachorro, galinha e dava um jeito de alimentá-los. Era uma noite comum, então. Meu avô, minha avó e minha tia estavam assistindo novela. Já passava das 10 horas da noite, até que começaram a escutar os cachorros dessa vizinha, que ficavam soltos na rua, latindo muito. Mas eles latiam como se estivessem atacando alguém. Meu avô, curioso, foi ver o que estava acontecendo. Saiu na varanda da casa, foi até o portão e abriu. Em poucos segundos ele voltou correndo, deixando minha avó e minha tia assustadas. Elas perguntaram o que tinha acontecido. Ele, desligando a TV, apagando as luzes, disse para elas ficarem caladas. Minha tia, com toda a sua curiosidade, subiu no sofá e olhou pela janela antiga que a casa tinha e só conseguiu ver os cachorros da vizinha sendo jogados por alguma coisa. Meu avô mandou ela descer e ficar quieta. Após alguns minutos, ainda escutando de longe os cachorros, meu avô, mais tranquilo, contou que quando ele abriu o portão, deu de cara com um cachorro enorme, com uma pelagem negra e curta, que ficava em pé como uma pessoa. Estava sendo atacado pelos cães da vizinha e que, para se defender, ele os pegava e os arremessava com muita facilidade. Ele disse ter sentido um cheiro forte de carniça. Ele só pensou na minha tia, pois ele, que foi criado em roça, sempre ouviu histórias de lobisomem e o quanto eles gostam de mulheres grávidas. Meu avô e minha avó já são falecidos, mas a minha avó sempre me contava desse dia e a minha tia confirma até hoje o quão assustada ela ficou naquela noite e o que viu pela janela. Obrigado por ler o meu relato, em breve mandarei outros. Minha família tem vários. Conta pra gente então. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha, tem muita história de lobisomem, não é? Pois é, que interessante. Olha, na cidade, né? Na porta de casa, o lobisomem andando na rua. Credo. Tem vários relatos, sim, de lobisomem na cidade, tá? Não se engane, não pense que eles estão só nos sítios, não. No campo, na cidade também tem aparições. Vamos pro último relato de hoje, então, que é este: agradecimento ao milagre de Ançã. Olá, Ana Linda e Matheus. Mando este relato em agradecimento a Yansan. Para melhor entendimento, vou explicar aqui o contexto. Meu nome é fulana e se houver nomes e locais estão todos trocados. Eu, em 2005, sofri um acidente de ônibus e em 2008, um de carro. Desde então, eu morro de medo de andar de carro, de ônibus e tudo mais. Mas a vida segue e então vai com medo mesmo. Nesse Natal de 2023, eu e meu marido fomos para outro estado para passar o Natal com a família dele. E Ana, bem na hora que saímos para viajar, uma tempestade caiu. Mas tempestade mesmo. Eu estava tensa, nervosa, com crise de ansiedade. Então me lembrei da maravilhosa Yansan. Observação aqui, eu não sou de nenhuma religião afro-brasileira, mas por eu ser médium, acabo estudando um pouquinho sobre. Lembrei dela e pedi: minha querida Yansan, a senhora que é a dona dos ventos e da tempestade, por favor, será que não podia pedir uma trégua para proteger a nossa viagem? Eu prometo 2 oferendas em agradecimento, ida e volta, e mandar um relato para Ana. Ana, você não vai acreditar. Fomos indo ali na estrada com chuva e eu orando. Ana, chegou uma hora que a chuva parou do nada e o sol forte apareceu, tanto na ida quanto na volta. Então aqui fica parte do meu agradecimento, pois ainda farei as oferendas prometidas. Gratidão, Yansan, a senhora acalmou uma filha aflita. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Beijos, um beijo para você, muito obrigada. Que legal, né? Eu gosto muito de ver esses pedidos de fé e as respostas, né? Muito bom. Bom, pessoal,
Então, estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!